Voltando aqui na trilha principal do Morro do Osso. Aproveitar para bater um papo com vocês aqui, ó. Vocês estão vendo em alguns canais da internet aí, relatando sobre os ataques no Nordeste, Norte e Nordeste do país. E eles não conseguem identificar qual é o animal que faz uma perfuração e tira todo o sangue da presa. Né? Certamente vocês já estão vendo esse tipo de notícia aí circulando na internet. Tá? A mídia aberta, né? Os principais canais aí, televisão e tudo mais, rádio, eles não mencionam quase, né? Mas se vocês perceberem aí, as emissoras locais lá da região já estão noticiando aí grandes perdas dos produtores aí. Tem produtor que perde 7, 10 animais em uma noite. E isso aí começou quando? Começou a se intensificar e a chamar atenção a partir da quaresma, do período ali, de final de fevereiro. Então, o que acontece? Certamente é alguma criatura, tá? Desconhecida da ciência. E o que alguns pesquisadores foram lá, né? Já o Rony Vernet foi lá, outros que eu não conheço aí também foram, que ele menciona ali o nome, foram tentar mapear, identificar, né, um certo padrão lá, né, do que acontece. E ele mencionou que normalmente ali, pelo que ele viu ali nos mapas e tal, passa um rio próximo sempre, né? O que indica que de repente essa criatura ela transita pela água. E quando ela se aproxima lá dos animais, lá das criações, os animais ficam paralisados. Tá? Eles não fazem barulho, se tem cachorro não late no momento do ataque. Tá? E aí, desta forma, esse predador aí, ele consegue matar ali um grande número de animais em uma noite. Então, várias pessoas, vários produtores, emissoras locais de rádio e televisão, inclusive, estão noticiando esses fatos aí, tá? Porque perdas são fatos, tá? E os ataques são diferentes, não é ataque de cachorro nem de onça, tá? Porque esses animais aí, eles dilaceram quando eles atacam, tá? Partes do corpo dos animais. E essa criatura, esse animal, esse ser, ele faz apenas uma perfuração ou duas, normalmente é uma, tá? E puxa todo o sangue. Não deixa nem sangue no chão, tá? Então existe uma possibilidade dessa criatura aí transitar pelos rios aí. O que acontece? Nós estamos já indo para o final de maio e não parou ainda esses ataques, tá? Ele está seguindo uma certa rota, tá? Não sei se é uma ou mais de uma criatura, não se sabe, tá? Mas se existe uma, muito provavelmente existe mais de uma, tá? E é isso aí, tá? Eu queria fazer esse vídeo aí para comentar a respeito disso daí, tá? E é óbvio, né, pessoal? Existem seres aí, criaturas, enfim, que são desconhecidos, tá? Se vocês forem pro interior, tá? E conversar com pessoas de 70 e poucos anos, 80, 90 anos, em qualquer local, qualquer região do interior, área rural do Brasil, essas pessoas vão contar histórias para vocês
que batem com o que a maioria conta, sendo que essas pessoas moram em locais remotos, distantes uma da outra, outro estado às vezes, e elas falam o mesmo relato, tá? De algumas coisas que acontecem aí para fora, em área rural, fazendas e tudo mais. Por quê? Porque de fato é uma realidade, é um fato. Quando a testemunha bate de 3 pessoas, 2, 3 pessoas, já é um fato, tá? E pessoas que relataram ali, ó, se vocês verem, ainda tem disponível aí na internet, no YouTube, tem relato aí de pessoas mais velhas contando que tiveram contato, viram, não só ficaram sabendo, elas viram, elas contam em detalhes, tá? Senhores e senhoras que são entrevistados aí, tá? Alguns canais estão prestando esse trabalho bem interessante aí. Pesquisem na internet para vocês verem aí, tá? Pessoas que não têm motivo para mentir e não tem como mentir uma narrativa que é idêntica a uma outra pessoa simples de fora, entendeu? Então, muitos relatam ali também, contam da história dos lobisomens. O lobisomem é real, pessoal. O lobisomem é real. É uma maldição, entendeu? Tem até uma história aí na internet de uma senhora contando que os caçadores se reuniram lá, na época que ela era criança, e eles capturaram o lobisomem, tá? Ela conta em detalhes isso aí, tá? Então, é uma criatura, um homem, tá? Que foi amaldiçoado. E tem toda uma história que ele parece que passar em 7 encruzilhadas na madrugada, né? Quando se transforma e tudo mais. E que assim, ó, normalmente não ataca pessoas, tá? Vários falaram que normalmente não ataca pessoas, mas às vezes eles cruzam com as pessoas, né? Se estão fugindo ou se deslocando ou para assustar, né? E é muito difícil acertar um lobisomem, tá? Tanto com tiro ou com faca. Tem que ser de prata, tá? E diz que na hora que tu acerta um lobisomem com uma faca de prata, ou um tiro de prata, né, com uma bala de prata, o fado já se desfaz muito rapidamente. É um fenômeno, entendeu? Para ser mais preciso para vocês, é um fenômeno. São aquelas coisas inexplicáveis. Tá? Então, mas ocorre porque várias pessoas aí, pessoas de credibilidade, pessoas idosas, contaram a mesma história. Normalmente tem os olhos avermelhados quando está transformado, tá? E parece uma pessoa, né? Quando tem as características ali de uma pessoa, mas animalesca, né? E ataca normalmente, gosta de filhotinhos de cachorro, tá? Pra ver, ó, ele não ataca cachorro adulto, ele se defende, né? Porque quando passa o tal do lobisomem, tá? O relato dessas pessoas é que ele vem assim com ele 10, 20 cachorros junto, se botando nele. E ele vai chutando e tentando se desvencilhar dos cachorros. Mas ele não mata os cachorros. É muito difícil um lobisomem matar um cachorro. Tá? E por quê? Porque ele tá ali, ele tá naquela... Ele tem que cumprir aquela maldição dele ali, naquela noite. Depois ele volta, se transforma. Tá? Então, eu acredito 100% nessa história aí. Porque quando tem uma história contada de forma idêntica por várias pessoas, é um fato. Detalhes que não passam despercebidos. Certo? Inclusive, esses dias estavam mostrando aí diz que na Espanha, na Itália, parece que tem um senhor lá que tem até uma ONG para lobisomem. É uma coisa, uma loucura isso aí. Para dar apoio para as famílias, consultoria e explicações lá. Diz que é uma, tipo, não é como se fosse uma seita, mas não é uma seita, né? É uma empresa lá, uma ONG. Eu achei bem estranho, né? Coisa dessa. Mas existe.
E então é uma coisa que já tem há muitos séculos, tá? Essa questão de maldição nós sabemos que existe, é real. Algumas religiões ou seitas se aproveitam dessas maldições aí, dessas feitiçarias. Tá? Só que o que acontece? Muita coisa vai ficando para trás porque o conhecimento ele vai se perdendo, entende? De como ocorrem essas histórias. O conhecimento vai ficando restrito para poucas pessoas e aí vai se perdendo, né? De como que ocorre, né? Por que ocorre esse tipo de coisa, quando, né? E aonde, por quanto tempo, enfim, né? São mistérios que são reais e que normalmente acontece para fora, né? Em áreas rurais, fazendas, e que tem se manifestado aí nos últimos meses. Tem sim ganhado atenção, se manifestado. Eu acho que muita coisa vai vir à tona ainda. Tá? É isso aí, pessoal. Curtam os vídeos do canal aí. Maratonem as aventuras. Forte abraço a todos.